Oi, gente, meu nome é Wendy e eu tô começando esse canal agora e pra mim é tudo novo, então eu fico confusa. Pra onde eu olho, se eu olho pra tela, se eu olho pra câmera, se eu olho pra lugar nenhum. Espero que não incomode vocês o fato de eu estar perdida, eu também estou me acostumando. Obviamente ainda não tenho uma câmera nem nada assim, estou gravando do meu tablet mesmo. Mas sempre foi um desejo meu fazer um canal onde eu pudesse falar de algo que eu goste. E eu acho que começar por livros é uma coisa legal, porque eu gosto muito de falar sobre livros. Eu não sou nenhuma expert, nem nenhuma leitora voraz, eu confesso. Não sou uma leitora voraz. Eu já fui uma leitora voraz na adolescência, mas a leitura voraz ficou na adolescência, porque quando a gente cresce, às vezes a gente não consegue ler tanto quanto gostaria. Isso não quer dizer que eu não leia, mas e que eu não tente, que eu não me esforce, mas não é assim tão fácil, né, gente? A vida é muito corrida, a gente trabalha 8 horas por dia, na verdade, 9, tem vezes que mais, e enfim, não é sobre isso que eu tô aqui pra falar. Eu pensei em fazer bem atrasadamente um vídeo onde eu falasse das minhas metas de leitura. Já que a gente está começando aqui nesse canal a falar sobre leitura, por que não falar sobre metas de leitura? Eu acho que quando a gente faz metas pra gente, é uma boa forma de estimular a gente a cumprir os desejos, as coisas que a gente deseja fazer. E não é nada assim também que funcione como algo para me colocar pressão ou me obrigar a realmente ficar naquilo, mas é algo que eu tô olhando. Enfim, voltando aqui. Mas é algo assim que eu gosto de ler e eu às vezes me perco com tantas tarefas e ao mesmo tempo com as coisas que hoje a gente tem, por exemplo, Instagram, todas as redes sociais, onde a gente perde horas nisso todos os dias e, né, enfim. Uma coisa que então me ajuda a pensar e a me estimular a ler é pensar num livro que eu quero ler mesmo. É realmente estipular, olha, tô a fim de ler isso. Então, só para localizar, eu voltei a ler mesmo mais fielmente o ano passado. Eu estou, porque quando eu ainda estava no ensino médio, isso lá em 2017, eu ainda conseguia, sabe, ter uma vida de leitor, assim. Mas a partir do momento que eu entrei na faculdade, as coisas ficaram mais difíceis para mim. Porque na faculdade a gente sabe, o tempo da gente para leitura é outro tipo de leitura. Eu sou formada em história, então tinha muita coisa para ler. Mas aí veio a pandemia. Na pandemia eu fiquei um período sem aula e aí eu pude voltar a ler. Isso foi em 2021. Voltei a ler uns livros que eu tinha aqui parado aqui em casa e E aí eu acho que na época eu consegui ler uns 3 livros, assim, ou 2 livros, mais livros bem grandes, ou livros difíceis até de ler, que exigia, né, uma atenção maior, mas quando as aulas voltaram ao normal, aí foi difícil para mim de novo. E aí, finalmente, quando eu me formei, demorou um pouco, mas eu consegui voltar aos meus hábitos de leitura. Inclusive, eu quero fazer um vídeo com os livros que me ajudaram a voltar a ler, o hábito da leitura, porque tem disso também. O tipo de livro que a gente lê que deixa a gente querendo mais, assim. Para esse ano de 2024, eu fiz essa lista que eu vou compartilhar com vocês. E eu espero de verdade aprender a editar esse vídeo para eu colocar as capinhas aqui, porque infelizmente eu não tenho nenhuma capa de livro aqui comigo, tá, gente? Primeiro porque alguns são Kindle e outros são físico, mas
tá na minha casa na outra cidade, porque na verdade eu moro em outra cidade, eu estou de férias, enfim, não vem ao caso. Vamos lá. Eu vou começar pelos livros que eu coloquei na meta e eu já consegui ler. O primeiro deles é O Grande Gatsby. Tá, deixa eu localizar aqui. Eu me propus a tentar ler mais clássicos. Ah, a gente tem que se apegar aos clássicos? Não, mas eu me propus a ler mais clássicos porque são livros que despertam a minha atenção, são muito bem falados e porque eu gostaria mesmo de saber o porquê que esses livros são clássicos, o que tem neles que realmente torna eles tão importantes assim para a literatura. Então, o Grande Gatsby, que eu li ele em janeiro, eu comecei a ler ele, eu acho que no finalzinho de dezembro, é, mas eu confesso que gente, eu propus 12 livros, tá? Uma realidade de uma pessoa trabalhadora. 12 livros para alguém que trabalha, pensando que poderia talvez demorar um mês para ler um, demorar menos para ler outro, mais para ler outro, enfim, depende. O Grande Gatsby, por exemplo, eu gastei quase que um mês mesmo, porque eu comecei a ler ele no finalzinho de dezembro e terminei de ler ele dia 25. Eu coloco as datas só para eu saber, mais ou menos. Então, assim, pelo que eu fui olhar depois, não sei se vocês gostam que fala sobre o livro, mas eu vou falar o que eu me lembro, tá? Os que eu coloquei aqui, que eu não lembrar o que é, eu também não vou falar. Mas o grande Gatsby, ou Gatsby, né? Depende, mas vamos falar na portuguesado mesmo. É, é um livro sobre, meio que ele é um escritor, um narrador, ele é um narrador personagem, e ele se muda para Nova York, numa área mais afastada um pouco, e lá ele começa a conhecer alguns vizinhos, né? Uma vizinha, inclusive, é prima dele, eles são muito ricos e tal, e o outro vizinho dele, que também é super, hiper, mega rico, ele não conhecia, mas por coincidência, esse vizinho, que é o Gatsby, é apaixonado por essa prima dele desde sempre. Tudo que ele faz na vida dele é pensando em conquistar a prima dele, que agora eu esqueci o nome. Eu vou tentar editar e pôr o nome dela aqui. Pois bem, e aí eu acho que eu entendi assim a potência desse livro percebendo a narrativa dele, a forma como ele é narrada. Realmente ele tem uma narrativa bem especial, assim, sabe? O princípio dele, pelo que eu fui ver, é uma das introduções mais conhecidas, né, de todos os tempos. Não sei se isso realmente é uma regra, porque eu já tinha visto o filme, óbvio, mas e o filme utiliza a narrativa, eu vi o filme na versão do Leonardo DiCaprio, e, enfim, gostei muito, realmente, assim. Mas foi um livro que talvez por eu ter visto o filme há não tão pouco tempo antes de ler o livro, então eu demorei um pouco mais do que eu achei, porque eu me lembrava muito dos detalhes. Isso é uma coisa que eu estou anotando para a vida. Se eu vejo um filme e eu quero ler o livro, igual acontece muitas vezes, eu prefiro esperar um tempo. O livro fica lá encostado, entendeu? Ou eu vejo o filme e muito tempo depois eu procuro ler o livro, ou eu leio o livro e vejo o filme depois. Pausa, porque eu tô achando. Essa câmera tá deixando meu cabelo bem oleoso, gente. Eu juro que não é assim, tá? Agora eu entendo por que as pessoas utilizam câmeras de verdade, não a câmera dos aparelhos. Enfim, o próximo livro, que pra mim, gente, é o melhor livro que eu já li na minha vida e foi, na verdade, uma releitura. E é um livro pouquíssimo conhecido, que é um livro da Linda Sui Park, chamado Por um Simples Pedaço de Cerâmica. Gente, esse livro, ele tem uma coisa, um afeto, uma... Pra mim, eu não sei, eu li ele a primeira vez quando eu tinha 12 anos.
eu fui na biblioteca da escola, eu comecei a minha vida como leitora com a... Meu cabelo tá incomodando muito aqui, Jesus, meu Deus. Foca! Eu comecei a ler por causa da biblioteca da escola, sim, porque lá tinha bons livros, livros interessantes. Só que eu cheguei lá um dia e eu não tinha livro nenhum em mente. A bibliotecária já me conhecendo falou assim, Wendy, olha, eu li esse aqui, não sei, ele é interessante, eu gostei muito, lê ele. Eu olhei, gente, eu não dei nada pela capa. A capa que eu tenho de hoje, que eu comprei na Shopee, um livro usado, inclusive, é uma capa que ainda traz mais sentido à história, mas a capa da versão que eu li lá na escola era tipo assim, linda, só que ela não era exatamente muito ilustrativa no sentido da história que o livro estava contando. Depois que a gente vai lendo, a gente vai linkando uns pedacinhos, mas na época eu não achei, talvez assim também por uma questão de interpretação. Mas eu lembro que eu chorei horrores, e é um livro que ele se passa numa Coreia em tempos do que a Europa trata de Idade Média. Falando que a Europa trata, porque uma coisa é a Idade Média na Europa, outra coisa é a Idade Média na Ásia, e eu não sei se eu posso tratar como... vamos dizer que sim, mas é porque assim, é outro contexto. Então pega uma aldeia onde existem muitos artesãos, eles fazem vasos de cerâmica, e aí existe uma cerâmica muito fina, muito específica, que é uma cerâmica que ela fica verde, um verde perolado, um negócio assim. E aí é uma coisa bem tradicional que é passado de geração para geração. Então, o pai ensina o filho e o filho ensina, enfim, assim por diante. Só que tem um carinha chamado Orelha de Pau, que ele é um menininho órfão, ele não tem pai, nem mãe, nem família, e ele cresce debaixo de uma ponte criado pelo Perna de Pau. Homem-garça, mentira, pelo Homem-garça. O Homem-garça ele morava na rua, assim, debaixo da ponte, e ele é quem cria o Orelha de Pau. Então, assim, eles têm essa família e tal, até que o Orelha de Pau começa a trabalhar com o Senhor Min, que é um ceramista, que é o melhor ceramista da aldeia. E tudo que ele quer, ele trabalha de graça para o homem, se dedica muito, porque tudo que ele quer é aprender a arte da cerâmica. Gente, eu contando a história pode parecer assim, você está viajando, você está fazendo propaganda de um livro de cerâmica. Mas, gente, o livro é lindo. O livro não é sobre cerâmica. Cerâmica é só um pedaço da história. Ele é sobre criar... é sobre nascer uma flor no deserto, só para vocês entenderem, assim, no meu ponto de vista, sabe? É um livro muito lindo, é uma história muito bonita. Fala sobre tradição, sabe? Fala sobre afeto, fala sobre amor, sobre dedicação, enfim, em diversas formas. Eu acho que eu poderia trazer um vídeo só para ele, para tentar te convencer a abrir mão do seu orgulho e ler livros desconhecidos e pouco falados, como por exemplo ele. E então eu fiz essa releitura para ter certeza que eu continuava achando ele o melhor livro que eu já tinha lido. E, gente, uma escrita super simples, um livro pequeno, fácil de ler, mas sim, continua sendo o melhor livro que eu já li na minha vida. Muito bem. O próximo livro, inclusive, que eu já li, é O Conto da Aya, da Margaret Atwood. Acho que é isso. O Conto da Aya, eu já tinha visto a série há muito tempo atrás, não ela toda, tinha visto acho que umas 2 temporadas. E aí, passado muito tempo, eu achei o livro no sebo, comprei. Eu compro bastante livro usado, gente, assim, eu compro livro novo também, mas eu sou bem essa pessoa de reciclar, e aí eu assinei aquele Kindle ilimitado, não vou falar inglês porque eu não quero errar, e também tenho me aproveitado disso, porque realmente tem muitas opções.
Em termos de clássicos, ajuda muito. Se você é uma pessoa como eu, está buscando ler um pouco mais sobre os clássicos, eu acho que vale a pena. Não é tão caro assim, né? É, então, o Conto da Aia, bom, é uma sociedade meio que, não diria pós-apocalíptica, mas é um livro bem assim, estilo 1984, só que sobre os olhos de uma mulher, né? E aí traz uma perspectiva mais conservadora, vamos dizer assim. Não que os outros não sejam, mas no sentido de que é um Estados Unidos que após se ver sem conseguir gerar mais bebês, as comidas estão, né, a água, comida contaminada, as coisas não estão sendo geradas mais da mesma forma. Eles estabelecem um novo regime, dão um golpe, estabelecem um novo regime com princípios bíblicos. E aí, por conta desse problema de contaminação, existe muito essa coisa da esterilidade. Então, os maridos e as esposas, né, os maridos comandantes e suas esposas, os que são importantes ali, vamos dizer assim, eles recebem uma aia na casa deles, que é uma mulher comprovadamente fértil e que ela vai durante um dia no mês, o dia que ela tá fértil, ela vai ser colocada sobre os joelhos da esposa e o comandante vai tentar fecundá-la. Mas assim, a história não é só sobre isso, é claro, né? E eu achei muito diferente ler o livro comparado com a série, porque meio que na série eu consigo sim entrar um pouco na mente da Dione, que é a personagem principal. Mas no livro eu me dei conta de que é uma mente com muito mais confusão. E talvez seja até bom que eu tenha visto a primeira temporada antes. As pessoas, inclusive na internet, recomendam ver a primeira temporada primeiro para poder ler o livro depois, porque ela tem muitos pensamentos soltos. Embora muito, assim, foi fazendo marcação atrás de marcação. E, e funciona muito bem. Eu gostei dessa dinâmica. Eu acho que a primeira temporada a primeira e talvez um pouco da segunda é fiel ao livro. A terceira, não sei. Tem as minhas questões. Passando adiante, eu acabei lendo outro livro que não estava na minha lista, que é o Diário do Jornalista Bêbado, por influência de um amigo meu, que na verdade eu influenciei ele a ver o filme, que é o Johnny Depp, eu amo filmes com Johnny Depp. Ele gostou tanto que ele comprou o livro, ele me emprestou o livro e aí eu li, mas enfim, não estava na minha lista. E aí, até então é isso, né? Os que eu li. Agora que eu tô percebendo aqui que eu, na verdade, nós já estamos em abril e eu li pouquíssimo. Mas, também pensando que eu já estou finalizando o quarto livro da lista, que é Frankenstein. Então, eu estou no quarto mês e estou no quarto livro. Então, está tudo bem, não é? Eu acho. Frankenstein é uma leitura muito profunda, na minha opinião. Assim, eu tenho achado, eu tenho percebido agora, porque eu já tinha visto o filme da Mary Shelley e eu vi as pessoas no filme, né, tipo a versão ali, eles comentando com ela sobre a profundidade que é a história de Frankenstein. E agora eu tô entendendo. Não é um livro de terror, gente, a não ser que o terror seja entender a profundidade de todos os sentimentos das pessoas que estão ali, das personagens que estão aparecendo. Então eu tô lendo ele, não acabei, tô quase acabando, que é um livro da minha lista. Bom, os outros que eu tenho aqui é Água Viva, da Clarice Lispector. Gente, eu nunca li Clarice Lispector, a não ser os pequenos trechos. Acho uma autora realmente de uma... não é que ela é difícil, mas ela tem um modo bem
profundo mesmo de escrever. E até então eu nunca tinha me sentido preparada para realmente ler um livro dela. Mas coloquei aqui na lista, tem no Kindle ilimitado, igual eu falei. E é uma proposta bastante recomendada, então também tem essa questão, tá aqui. Não sei sobre o que se trata, com certeza algo bem profundo. Outro livro que eu coloquei para ler é Jane Eyre, inclusive trouxe aqui comigo na mochila para eu ler. Eu já vi o filme também, então assim, eu fico enrolando esses livros que eu já vi o filme, eu fico enrolando para tentar esquecer de todos os detalhes. Não vai ter jeito, Jane Eyre, eu já vi muitas coisas para esquecer do detalhe, mas ainda assim eu quero ler, porque afinal de contas é Charlotte Brontë e eu amo. Bom, esse aqui eu coloquei, tá, gente, por muita curiosidade que eu tenho, mas eu não sei. É Moby Dick. Porque a gente tem um problema aí que é os relatos que a gente escuta e a gente se deixa muito influenciado por esses relatos, entendeu? É um problema. Sim, é porque é um clássico, mas é muito na mesma medida, é tipo azeitona. Tem gente que ama e não tem o mais ou menos. Tem aquele que ama e aquele que odeia, por detalhes. E também é um livro enorme, né, gente? É um livro enorme, então tem essas coisas. Mas tá aqui, eu realmente quero entender. Quando eu era criança, para a escola, a gente tinha que levar um livro um livrinho lá. E a minha mãe comprou para mim um Moby Dick, mas numa versão bem mais infantil, bem pequenininha, bem sussa. E também não lembro nada, então tá tudo bem. Outro livro também, gente, que eu quero ler, porque eu quero mudar um pouco também do meu estilo de leitura. Não que precise ser mudado, mas para conhecer outros tipos de escrita, que é Drácula. Realmente a gente não conhece nada do Drácula, confesso, nunca vi filme, já vi trailer, mas me parece ser uma história cativante. Vi que parece que é um livro bem grande, então tá aqui, não sei. Vamos lá. Outro que inclusive eu comecei a ler, só que, gente, eu comprei ele numa edição que eu não tô conseguindo. Eu já tentei começar a ler ele por 2 vezes. Já li, inclusive, bastante, mas eu me perco muito por conta da diagramação do livro. A culpa é da diagramação, não tem nada a ver com o meu interesse. Que é Crime e Castigo. Então, eu realmente, assim, eu vou tentar ler ele pelo Kindle mesmo. Porque, pelo menos pelo Kindle, a gente regula o espaçamento. A versão que eu comprei é bem bonitinha, mas, gente, é uma versão que parece que ela é meio compactada e as letras têm um negrito, tem um negócio e não vai rolar. Então eu vou ter que ler ele por outra forma mesmo. Eu sou apaixonada, gente, naquelas edições dos clássicos da Pinguim, tá? Inclusive, assim, queria ter todos, porque eu amo aquela versão dos clássicos com aquele nome, a faixinha preta embaixo e uma capa bem dramática em cima, parecendo uma obra de arte. Meu sonho é ter aquela coleção. Diz, inclusive, que eu acho que para ler é uma das melhores. Então, eu vou tentar pelo Kindle mesmo e a gente vê. A outra leitura que eu quero fazer é de Emma, de Jane Austen. Já li Orgulho e Preconceito, sou muito apaixonada. Li a versão Li uma versão mais resumida de Persuasão, porque eu estava tentando ler em inglês, aí eu peguei um que era bem basiquinho para ler e funcionou, porque era no meu nível, né, assim. Mas eu tenho a versão normal, que depois eu também quero ler de Persuasão, mas por enquanto tá Emma aqui, Persuasão não entrou. Eu vi o filme da Netflix, eu acho que, adaptação, né, eu acho que, não sei se se manteve muito fiel, mas ainda assim me despertou muito interesse, porque eu gostei muito de Emma, da personagem principal, e eu quero ler. Bom, comecei a ler, mas parei, pretendo voltar a ler, que é o Miss Dalloway, da Virginia Woolf. Quando eu comecei a ler, eu estava num momento em que eu queria uma leitura mais fácil. Então, Miss Dalloway se mostrou para mim, realmente, é um livro muito profundo, é um livro diferente, é uma experiência nova, eu tenho que estar muito afim. E, gente,
é o que eu falei, tem essa lista aqui, mas se eu não tiver afim, não estarei afim, não lerei, não me forçarei a nada, né? É muito bom, muito realmente diferente, mas tudo ok. O outro e último livro que eu pretendo ler esse ano, mas eu não tenho ele no Kindle, eu não tenho ele físico, eu preciso desse livro. Inclusive, eu quero esse livro físico, ainda vou comprar. Tava na promoção do Dia do Consumidor, pus no carrinho, comprei? Não comprei, mas ainda vou comprar porque dizem que é melhor do que 1984. 1984 eu rabisquei ele todo, eu marquei ele todo. Então, se é nesse estilo, eu preciso desse livro físico, entendeu? Eu preciso sentir esse papel na minha mão. Eu não sei qual que é a melhor editora. Se você está me vendo e editora não edição, é tanto é editora também. Se você está me vendo e já leu e sabe de um, né? Ó, essa aqui é excelente. Me indica aí que até o final do ano pretendo comprá-lo. Realmente uma leitura que eu quero muito fazer. É uma distopia, né, que eles falam, é no estilo Conto da Aia, 1984, mas diz que é melhor ainda, mais louco ainda. Eu gosto desses livros loucos. E aí, gente, é claro que assim, tem outros livros que eu quero ler esse ano também, inclusive eu trouxe um aqui nesses dias que eu vou ficar de férias. E assim, eu tenho esses aqui, gente, mas não quer dizer que eu vou. Até porque, se vocês notarem, são todos leituras bem mais puxadas e pesadas. Então, eu preciso desse contraponto, sabe? Desse momento de leveza. Isso tem que ser assim pra mim. Um livro tudo, um livro. Bem tipo indie mesmo, assim, bem suave. Gente, é o meu primeiro vídeo, como eu disse, eu estou aprendendo, mas eu aceito conselhos e dicas para melhorar, críticas construtivas. Aceito críticas, porém não fico calada. Tô brincando. Talvez eu fique. Espero que tenha sido legal e espero ter coragem de voltar aqui por mais vezes, porque eu me senti muito bem fazendo esse vídeo. E é uma coisa que eu gosto de falar, igual eu disse, né? Que são livros, mas também não quer dizer que eu vou falar só de livros aqui também. Não quer dizer que eu vou falar de outras coisas, mas também. Enfim, já estou falando demais. E é isso, deixe seus comentários. A galera costuma falar isso, né? Curta esse vídeo, deixe seus comentários, né? Deixe aí uns emojis para o YouTube entender que foi um conteúdo legal. Beijos e abraços. Muito obrigada se você assistiu até aqui.